Então, pessoal, no último programa nós falamos da crises, tomando como base a obra filosófica, a obra do Mário Ferreira, Filosofia da Crise. Né? Então, nós vimos que a crise, ela se caracteriza por ser um espaço entre coisas. Ser um espaço entre duas coisas. Seja no mundo físico ou no mundo mental. Né? Então, o Mário observa que quando vemos as coisas do nosso mundo exterior, nós notamos, ele diz que essas coisas, elas marcam fronteiras mais ou menos nítidas, umas em relação às outras. Né? Então vejam, esse espaço entre coisas, ele pressupõe em primeiro lugar uma separação. Né? Então nós lembramos que essa separação serve para quê? Para destacarmos um dos termos da separação. A separação, então, é a crise. Né? Por exemplo, eu vejo um espaço entre o meu isqueiro e a minha carteira de cigarro. Esse espaço, que é a crise, nesse momento, esse espaço propriamente não me interessa em nada, mas, por exemplo, eu não estou me concentrando nesse espaço propriamente, mas eu o percebo, né, quando eu o destaco, né? Ou então, vejam, o termo carteira de cigarro ou o termo isqueiro. Quando eu percebo essas coisas, o cigarro e o isqueiro, né, através ou por causa desse espaço, eu percebo a carteira de cigarro e o isqueiro através do quê? Da crise. Mas eu tenho que perguntar, isso me serve para quê, afinal? Bom, isso possibilita que eu me concentre num dos termos, no isqueiro, por exemplo. Então, ao me concentrar no isqueiro, separadamente de tudo que cerca o isqueiro, eu estou fazendo o quê? Uma análise sobre o isqueiro. Percebem? Estou fazendo uma crítica sobre o isqueiro. Então, nesse caso, eu fiz uma análise do isqueiro a partir do momento em que eu tive a percepção de uma crise entre o isqueiro e a carteira de cigarro. Percebem? Claro, isso é só um exemplo, né? Isso é um exemplo qualquer, mas isso serve para quê? Para qualquer objeto do mundo físico ou do mundo mental. Em primeiro lugar, eu percebo que existem espaços entre coisas. E isso é crise. E essa percepção me possibilita que eu me concentre numa única e determinada coisa, separada das outras. E realize o quê? Uma análise sobre essa coisa. Realize uma crítica sobre essa coisa. Então, em resumo, da crise surge o quê? A análise, surge a crítica. E foi isso que nós vimos no programa 14, no último programa, né? Mas vejam só, o Mário agora ele vai um pouco mais fundo nesse negócio. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar aqui a minha mesa. Né? Há uma coisa sobre ela. Quer dizer, há muitas coisas sobre ela. Né? Por exemplo, tem um CPU, tem um monitor, um teclado, um mouse, né? Umas caixinhas de som. Tem também uma impressora. Uns 2 ou 3 livros, um CD, uma xícara, um isqueiro, uma caneta, um lápis e uma carteira de cigarro. Então,
Vejam, existem muitas coisas sobre a minha mesa, mas entre cada duas coisas, por exemplo, existe o quê? Existe um espaço. Né? Existe uma crise também. Então, a minha mesa, ela está cheia de coisas, mas ela também está cheia de crises, vamos dizer assim. De espaços entre as coisas. Mas antes que a gente pergunta, bom, esses espaços são vazios, vamos entrar por outro tipo de reflexão. Porque, claro, isso é uma brincadeira, né? Mas o fato real, o fato concreto, é que existem separações entre todas as coisas. Sobre a minha mesa, né? Vamos dizer assim. Essas separações, os gregos chamavam de crises. Né? De crise. Então, vejam como o Mário agora vai um pouco mais longe. É possível fazer uma análise de cada uma das coisas da minha mesa? Sim, é possível. É só isolarmos essa coisa das demais, né, e de todo o contexto em que ela está inserida, e já estamos fazendo uma análise. Né, já estamos fazendo uma crítica dessa coisa que nós separamos. Mas essa crítica só é possível porque a coisa que nós separamos, essa coisa que nós destacamos, a coisa que escolhemos para analisar, ela está separada das demais. Então, há crises no limite desta coisa. Então é possível fazer uma análise da coisa, pois depois que nós identificamos essa crise, né, nós isolamos, já estamos automaticamente isolando esse algo que está, digamos, entre demais coisas, né? Mas agora é que vem o melhor, né? Porque, vejam, há muita coisa sobre a minha mesa, né? E eu posso analisar cada uma dessas coisas. Mas há também o que sobre a minha mesa? Há também crises na minha mesa. Quer dizer, há também espaços entre as coisas da minha mesa. Então vejam, eu posso analisar tudo o que está na minha mesa. Isso já está mais ou menos tranquilo, né? Mas o que é que está sobre a minha mesa? Eu já disse, o isqueiro, o teclado, impressora, livro, cinzeiro, caneta, tem tudo isso sobre a minha mesa. Mas a pergunta é, só isso é que está sobre a minha mesa? E os espaços entre as coisas? E o espaço que separa cada uma dessas coisas de todas as coisas? Que espaço é esse? É um vazio? Em primeiro lugar, nós sabemos que é a crise que está sobre a minha mesa, em forma de espaço, percebem? Mas essa crise, ela é uma coisa? Ou ela é um nada, é um vazio, é um vácuo entre um determinado objeto e outro objeto? Isso é uma pergunta. Vamos perguntar diferente. A crise, essa crise, ela é uma coisa? O espaço entre o isqueiro e o cinzeiro, por exemplo, é uma coisa? Ou é um nada absoluto, é um vazio absoluto? Bom, se nós dissermos que a crise é também alguma coisa, então a gente pode fazer uma análise da própria crise. Percebem? Nós não sabemos o que é. Mas se nós dissermos de imediato que o espaço entre o isqueiro e a carteira de cigarro, que nós chamamos de crises, é alguma coisa, então nós já nos concentramos nesse espaço, nessa crise. E já estamos fazendo o quê? Nós já estamos fazendo uma análise da crise, já não mais dos objetos. E aqui que o Mário aprofunda bastante, então, essa questão. Eu posso fazer uma análise do isqueiro, isso é certo. Eu posso fazer uma análise do cinzeiro, isso é certo. Por quê? Porque há uma crise entre ambos.
mas eu posso fazer uma análise da própria crise, percebem? Essa é que é a questão agora. Então vamos lá. O isqueiro, por exemplo, né, é um todo que se separa da caneta. Sobre a minha mesa, né? E a caneta é um todo que se separa da mesa, sobre a qual, né, ela está aparentemente colada. Aparentemente, né? Porque a caneta ela não está fundida na mesa. A mesa é um todo. E a caneta é um todo. Também é um todo. E essas duas coisas, a caneta e a mesa, estão separadas por quê? Por um espaço. E nesse caso ele é praticamente imperceptível, né, para os olhos, mas aparentemente, porque ainda nós conseguimos dizer ou ver, né, que são todos, que são duas coisas diferentes, são todos diferentes. O todo da caneta é diferente do todo da mesa. E que, portanto, caneta e mesa estão separados. Né? Mas a separação entre caneta e mesa, ela é menor que a separação entre a caneta e o isqueiro aqui na minha mesa. A caneta e o isqueiro, eles estão, digamos assim, cada um numa extremidade da mesa, né, uma extremidade oposta da mesa. Isso significa que a minha percepção me diz imediatamente, né, que o espaço entre a caneta e o isqueiro é maior que o espaço entre a caneta e a mesa. Tá claro isso aí? Bom, isso quer dizer... vamos pensar assim. Vamos formular duas perguntas. A primeira existem dois espaços. Existe o espaço que separa a caneta da mesa, que é um espaço pequeno, e existe outro espaço que separa a caneta do isqueiro, que é um espaço maior? Então, essa é a primeira pergunta. Existem dois espaços? A segunda pergunta que a gente pode formular é a seguinte: se existem dois espaços, um pequeno e outro grande, isso quer dizer que o espaço pode ser alargado, aumentado ou diminuído? Bom, vamos por partes. Se a primeira pergunta, se existem dois espaços, se justifica porque eu percebo que o espaço entre a caneta e a mesa é menor do que o espaço entre a caneta e o isqueiro, se essa percepção me justifica, se existem dois espaços, eu preciso perguntar, agora já que eu estou me referindo aqui a algo específico da filosofia, né, ao sentido do espaço para a filosofia, investigando essa questão sob a luz da filosofia, eu percebo lá que o Kant, o filósofo alemão Immanuel Kant, né, ele responde bem essa questão, né? Eu posso usá-lo nesse caso, né? Na obra desse filósofo do Kant, na obra chamada Crítica da Razão Pura, né? Bom, eu vou fazer aqui um parênteses antes, né, de comentar isso. Esse livro, essa obra, né, do Kant chamada Crítica da Razão Pura, que é talvez a obra mais lida em filosofia, né, desde o advento da modernidade, né, eu vou perguntar, vocês percebem o que o nome quer dizer? Crítica da Razão Pura? Se vocês prestaram bem atenção a esse conceito de crises, né, que nós estamos trabalhando, vocês já vão entender de imediato o nome da obra, Crítica da Razão Pura. O que é a crítica? É uma análise mediante o quê? Separação. Vocês haverão de lembrar disso. Então, o que ele está fazendo?
já no título, esse filósofo Kant, ele está isolando a razão, né, isolando a razão em si mesma, né? Por isso que ele chama razão pura. Ele percebeu o quê? Uma crise entre a razão e a realidade. E isolou a razão da realidade. E fez, portanto, o quê? Uma crítica, uma análise da razão, né? Só que, claro, resta saber depois se ele devolve a razão ao contexto mais geral, que é a sua relação imediata com a realidade. Mas, bom, isso é outra história. Eu só queria fazer uma observação aqui, um parênteses, né? Então, voltando ao tema. Eu dizia que sobre a pergunta se existem dois espaços, né, esse filósofo, Kant, ele resolve bem essa questão, nessa obra que eu citei. Ele diz o seguinte, claro, não com essas palavras, mas ele diz mais ou menos o seguinte, que não pode haver dois espaços. Só pode existir um espaço. Porque dois espaços já pressupõem uma contradição. Uma contradição não, é uma impossibilidade lógica, vamos dizer assim. Por quê? Porque dois espaços pressupõem, ou pressuporia, né, um espaço entre entre dois espaços. Isso, nos daria muito o que pensar, né? Um espaço entre dois espaços, né? Então, nós poderíamos pensar as coisas mais absurdas, né? Como, por exemplo, se há um espaço que separa dois espaços, isso quer dizer que o espaço que separa um espaço do outro, ele só podia ser conhecido mediante o quê? Experiência. Mas isso é absurdo, porque ninguém conhece o espaço mediante experiência. O nosso conhecimento do espaço, o próprio Kant vai dizer, ele não depende da experiência. Mas ao contrário, qualquer experiência que a gente faça, esta sim dependerá do espaço. Porque para o Kant, né, nós não podemos ter experiência de nada senão no espaço. Percebem? Porque nós só podemos ter percepção de alguma coisa. Ou intuição sensível, como ele diz, né? Bom, aqui eu preciso fazer outro parênteses, né? Vocês já devem ter ouvido esse termo, né? Intuição, ou intuição sensível. Intuição é exatamente o que nós chamamos de percepção. Eu estou tendo aqui a percepção sensível com os olhos, né? Desse cinzeiro na minha frente. Isso é uma intuição. Eu estou intuindo o cinzeiro. Mas eu posso ter não só a percepção visual, a intuição visual, eu posso ter a intuição auditiva, tátil, pelo paladar e assim por diante, né? Então, tudo isso é percepção, tudo isso é intuição, percebem? Então, o Kant diz que nós só podemos ter intuições, isso é, percepção de coisas, se essas coisas são algo em frente a nós, vamos dizer assim. Eu posso ter uma percepção do isqueiro se o isqueiro estiver aonde? No meu raio de percepção. Se ele estiver de frente a mim, vamos dizer. Percebem? Se esse isqueiro está de frente a mim, ele só pode ser contraposto a mim, né? Como a mão direita é contraposta à mão esquerda, por exemplo. Isso quer dizer que essa coisa, esse isqueiro que é contraposto a mim, só pode estar no espaço que me circunda. Então, o espaço é a própria condição, é o pressuposto de qualquer percepção, de qualquer intuição que a gente tenha, interna ou externamente. Mas alguém pode dizer, né? E a sensação? Eu tenho, por exemplo, a sensação de calor, de frio, sensação de abandono, né? Essas experiências também dependem do espaço? Bom, aí são duas coisas diferentes. Se alguém me diz que tem a sensação de calor, essa pessoa está se referindo a algo fora dela. No caso, o calor, né? E o calor pressupõe algum fenômeno no espaço.
algo que acontece no entorno da pessoa. O frio é a mesma coisa. Então, nesse caso, essa sensação é uma percepção, uma intuição sensível. E, portanto, então ela já pressupõe o espaço. Mas a pessoa também pode dizer que tem uma sensação de paz, né? E isso já é outra coisa, isso é algo puramente interior, né? Que carece de um objeto exterior, né? Nesse caso, carece de objetividade. Então, não tem por que falar de espaço nesse caso. Mas, vejam, o espaço propriamente, ele não depende da experiência. Isso é que o Kant diz, mas a experiência sim. A experiência sim depende do espaço. Mas além disso, então, tem o seguinte, nós podemos pensar o espaço sem nada, né? Nós podemos pensar um espaço sem objeto nenhum. Nós podemos pensar um espaço vazio, vamos dizer, né? Qualquer um pode fazer a experiência de pensar um espaço vazio sem objeto algum, percebem? Claro, todo mundo consegue imaginar um espaço vazio, mas é possível pensar um objeto sem espaço? Não, não é. Não é possível. Eu posso pensar um espaço sem objeto, mas eu não posso pensar nenhum objeto, eu não posso pensar qualquer objeto sem espaço. Por quê? Porque o espaço é o âmbito prévio, né? É o âmbito prévio no qual as coisas se localizam, percebem? Então vocês certamente já ouviram a expressão, né? Nossa, como você é espaçoso, hein? Sim, claro. Toda pessoa, né? E todo objeto é espaçoso, né? E só é objeto porque há esse âmbito prévio chamado espaço. Mas o Kant vai mais longe. Ele diz que o espaço não é um conceito, né? Nós fizemos um programa fizemos um programa inteiro falando sobre conceitos, né? Se vocês estão lembrados, o que nós vimos naquele programa? Que conceitos são unidades mentais, né? Dentro das quais estão localizados um número muito grande de seres e de coisas, né? O conceito de homem, por exemplo, é uma unidade mental, né, uma espécie de caixinha, né, caixinha mental, né, onde a gente coloca todos os caracteres e todas as características que definem o quê? Todos os homens. Percebem? Vocês podem fazer um exercício. Peguem essa unidade mental, essa caixinha mental, né, e coloquem todos os caracteres que vocês lembram dentro dela. Todos os caracteres que definem todos os homens. Eu, por exemplo, sempre começo com o caractere bípede. 2 olhos frontais, né, o estilo predador. 2 orelhas, racionalidade. 2 mãos, 2 braços. 5 dedos em cada uma das mãos. Com 2 polegares, né? Que se diferem dos outros dedos, e assim por diante. Então eu vou colocando tudo nessa caixinha mental, né? E isso é um conceito. Então o conceito é uma unidade mental de alguma coisa cheia de notas características daquela coisa. Então um conceito, em resumo, ele quer dizer o seguinte, que algo esse conceito é algo mental, né, que envolve, que abarca, vamos dizer assim, uma multidão de coisas. Então, um conceito de isqueiro, por exemplo, ele contém o quê? Ele contém uma infinidade de isqueiros, né? Um conceito de cinzeiro, ele contém uma infinidade de cinzeiros, né? Todos os cinzeiros possíveis, né? Bom, o que é que o Kant diz? É que o espaço, ele não é um conceito, ele não é uma coisa mental que contém uma infinidade de outras coisas, ou uma caixinha dentro da qual tudo está inserido. Não, ele diz que o espaço é uma intuição. Percebem? Mas vejam, eu dizia há pouco que intuição é o mesmo que percepção sensível, certo? E agora eu digo que o espaço também é uma intuição. Eu estou dizendo com isso, eu não, né, o Kant, né?
que o espaço é uma percepção sensível. Vejam, uma intuição, uma percepção sensível, né? E todos nós temos percepções sensíveis, né? O tempo todo. Né? A percepção, a intuição é operação do espírito, é um ato do espírito. E essa operação, o que é isso? Que operação é essa? Que ato é esse? É o ato, é a operação de conhecer diretamente uma individualidade. Então, se eu digo que tenho a intuição de um isqueiro branco, eu estou dizendo que o meu espírito está realizando uma operação de conhecimento diretamente de um objeto que está na minha frente. É um ato de conhecer uma individualidade, vamos dizer assim. Se eu tenho a intuição de um isqueiro, é porque eu estou percebendo e conhecendo uma individualidade que se chama isqueiro. E eu estou conhecendo aquilo individualmente, diretamente, através do quê? Dessa minha operação do espírito. Então, por que o Kant diz que o espaço é uma intuição? Agora parece que a coisa já fica um pouco mais clara. O espaço é uma individualidade, percebem? Eu não posso ter uma intuição de um objeto, de um conceito, né? Eu não posso ter uma intuição de algo de um conceito propriamente, vamos dizer assim. Eu não posso ter uma intuição disso. Por quê? Bom, vejam, o conceito de humanidade, por exemplo, eu não posso dizer que eu tive uma intuição desse conceito. Eu não posso dizer, vamos imaginar assim, que eu fui na padaria, né? Eu fui comprar leite na padaria e daí eu chego e digo, olha, eu fui lá na padaria e encontrei a humanidade lá. Ela estava fazendo um lanche, né? Pô, vocês poderiam me internar se eu dissesse isso, porque o conceito de humanidade, ele é um número indefinido de seres. É uma caixinha mental com um número incontável de caracteres. Eu não posso ter uma intuição de um número indefinido de seres. Né? Eu fui na padaria e eu tive uma intuição da Terezinha, que atende no balcão, do Miguel, que fica no caixa, né? De uma senhora lá particular que escolhia um bolo. Tive a intuição, a percepção de um garoto que comprava um sorvete, né? Eu tive várias intuições particulares, mas eu não tive a intuição da humanidade. A humanidade é um conceito geral que nunca se apresentará para os meus sentidos, para a minha percepção sensível, né? Para a minha intuição. Porque eu só posso ter intuição de coisas particulares. Da Terezinha, do Miguel, do João, do Manuel, daquela senhora que está escolhendo um bolo, né? E não de coisas gerais, percebem? Eu tive um aluno uma vez que me disse isso. Ele me perguntou, mas professor, quando eu olho a grama, né, quando eu olho o gramado, eu não estou tendo uma percepção de uma coisa geral? Bom, o gramado pode parecer uma coisa geral, mas ele é composto de quê? De um pezinho de grama, do lado de outro pezinho de grama, do lado de outro, do outro. Ele é formado por o quê? Por uma infinidade de graminhos, de pezinho, sei lá, de folhinha, não, pezinho não, de folhas, né? Ele é composto de uma infinidade de folhas de grama, particulares. Como são muito pequenas, né? E a relação com a minha distância entre a minha visão e o gramado, se a distância for grande, aquilo vai se tornando meio difuso, parecendo uma coisa só. Mas ao me aproximar do gramado, eu vou ver que ele é composto de quê? De individualidades, de pezinhas, de folhinhas individuais de grama. Então nem na grama, nem olhando a grama, eu estou tendo uma percepção de algo geral, mas de individualidades.
nós só podemos enxergar individualidades. Nós não enxergamos conceitos de estrelas. Nós enxergamos aquela estrela, aquela outra e várias ao mesmo tempo, mas nunca a totalidade, nunca o conceito, nunca a abstração daquilo que nós chamamos estrela. Nós só enxergamos indivíduos, nós só enxergamos individualidades, né? Então, coisas gerais, por exemplo, nós não enxergamos coisas gerais, né? Porque coisas gerais são abstrações. Conceitos são abstrações e não intuições, percebem? Há uma diferença aí. Abstração é uma coisa, intuição é outra. Intuição é a intuição sensível, a percepção imediata de algo. E nós só podemos intuir coisas particulares. A abstração, aquele conceito de abstração, sim, aí nós já estamos, digamos, tendo uma experiência de algo geral, naquele enxergar sem ver. Mas quando nós enxergando, vamos dizer assim, quando nós temos uma intuição sensível, uma percepção imediata de alguma coisa, é sempre de uma individualidade. Então vejam, os conceitos, eles só são conhecidos por quê? Por abstração, né? Aquilo que nós chamávamos no programa 14, no programa passado, né, de ver sem ver. Abstração. Mas o espaço é diferente. Ele não é um produto da abstração. Não é algo, né, abstrato, nem algo conceitual, nem geral. Mas algo que a gente intui imediatamente. Como eu estou intuindo esse isqueiro em particular, eu intuo o espaço. Né? Então, porque o espaço ele é conhecido do mesmo modo que eu conheço o que? O meu isqueiro, que está aqui na minha frente, mediante intuição. O espaço é uma intuição. Porque tem muita gente que confunde isso, né? Tem gente que diz que o espaço é uma abstração, né? Como também tem gente que diz que o frio é uma abstração, o frio é psicológico, né? Querendo dizer que o frio é algo, um produto da mente, né? Bom, mas em resumo é isso. O espaço não é um conceito. Por quê? Porque ele não engloba, como se ele fosse uma caixinha mental, ele não engloba, ele não abarca outros espaços dentro dele. Ele não abarca outros gêneros de espaço, nem outras espécies de espaços, né? Ou uma multidão de pequenos espaços. Não existe isso. Não existem muitos espaços. Existe um único espaço, percebem? Então, aquela questão se existe dois ou muitos espaços, ela é respondida pelo Kant, né? Não existe. Existe um único espaço, porque espaço não é um conceito, mas é uma intuição. O espaço que eu estou intuindo, esse espaço que eu estou intuindo entre o meu isqueiro e a caneta, é o único espaço que existe. Porque não existe o espaço da Lua, ou o espaço de Marte, ou o espaço que separa a Terra de Marte, mas um único espaço, onde essas coisas todas, desde um átomo de carbono até cometas, planetas e galáxias, né, estão inseridas. Né? Então, quando eu estou intuindo o espaço, qualquer espaço, esse qualquer é só um modo de falar. Porque não existe qualquer espaço, existe um único espaço. Então, quando eu estou intuindo o espaço da minha sala, né, isso não quer dizer que exista também o espaço da cozinha, por exemplo. Isso é só um modo de falar, mas o espaço da minha sala é o mesmo espaço da cozinha. É o mesmo espaço do planeta Marte, da galáxia de Andrômeda, né, e assim por diante. O espaço da minha sala é uma parte do espaço universal. Percebem? Quando eu intuo, quando eu percebo o espaço da minha sala, eu estou intuindo uma parte do único espaço que existe. Então vejam,
O nosso conhecimento do espaço ele é intuitivo. Ele não é conceitual. É intuitivo. Ele é, portanto, uma intuição. Mas o Kant diz mais. Ele chama o espaço de intuição pura. De uma intuição que não depende da experiência. Ele chama de intuição a priori. Esse a priori quer dizer algo como não depende da experiência. Quer dizer, é um conhecimento que nós temos independente da experiência. Então, ele diz que o espaço é uma intuição que nós temos que não depende da experiência. Uma intuição pura. Uma intuição pura e intuição a priori. Isso é a mesma coisa. Para o Kant é a mesma coisa. Puro e a priori é a mesma coisa para ele. Então, às vezes ele diz pura, às vezes ele diz a priori. Quando ele fala em razão pura, ele está falando em razão a priori. Isso é, uma razão independente de toda a experiência. Percebem? Mas então é isso. Mais para frente, lá para frente, sei lá quando, nós vamos tentar entrar aí no... Vamos tentar não, nós vamos falar do Kant, né? Vamos entrar no Kant. Mas, por enquanto, vamos voltar àquelas duas questões que nós fizemos lá no começo. Então, a primeira pergunta era se havia dois espaços. Dois ou mais, né? Bom, já vimos que não. Que só existe um espaço. E a segunda questão era se o espaço pode ser alargado ou diminuído. Bom, essa questão está praticamente resolvida. O espaço não pode ser alargado. Ele não pode nem ser alargado nem diminuído, porque se nós pudéssemos diminuir um espaço, é porque ele faria fronteira, vamos dizer assim, com outro espaço. Ele teria um limite, né? Ele estaria limitado por outro espaço. Então, poderíamos pegar esse limite, né, em duas extremidades e encolher o espaço. Ou esticar, alargar, né, o que seria absurdo, claro. Porque o espaço é único e, portanto, ele não pode ser aumentado nem diminuído, percebem? Mas então, voltando aqui para a minha mesa. Eu vejo que o espaço que separa a caneta do isqueiro é menor que o espaço que separa a caneta da mesa. Isso me intriga. Agora isso me intriga. Mas, pelo menos, eu já sei que não existem dois espaços. Mas eu não sei muito mais do que isso por enquanto. Por enquanto é só isso que eu sei. Que não existem dois espaços. Mas o problema é que o Mário, agora voltando ao Mário, né, o Mário observa que nós temos a percepção de distâncias maiores e distâncias menores. Isso é óbvio, isso é claro, né? Isso é um fato. Então, a distância entre o isqueiro e a caneta, nesse caso aqui da minha mesa, é maior que a distância entre a caneta que está pousada sobre a mesa e a mesa, propriamente, né? Então vejam, agora eu preciso equacionar esse problema. Se só existe um espaço, um único espaço, por que é que eu tenho então a percepção de vários espaços? Porque eu também intuo diferentes tipos de distâncias. Bom, em primeiro lugar, porque distância e espaço, nesse caso, não são exatamente a mesma coisa. Espaço é espaço. Bom, isso está tranquilo, mas o que é distância? Distância nós estamos chamando de crises, desde lá do Platão. Então, espaço é espaço e distância é crises. Agora vejam, o espaço, se não são exatamente a mesma coisa, isso quer dizer que o espaço pressupõe a crises. Mas a crises também supõe o espaço. É como se fossem, digamos assim, duas formas entrelaçadas. Dizendo em termos platônicos, mas ainda assim são coisas diferentes. Crise e espaço são coisas diferentes, mas que se entrelaçam. O espaço, se nós pegarmos o Kant, nós podemos defini-lo de imediato como uma forma da sensibilidade.
como uma forma da percepção, como uma forma da intuição, como nós já falamos. Mas, e crises não, crises já é outra coisa. Mas vamos por partes, né? Vamos imaginar uma caixa de fósforo. Tá, ela ocupa, vamos dizer assim, um espaço limitado. Porque a gente não pode dizer que a caixa de fósforo, uma caixa de fósforo ocupa todo o espaço do universo. É evidente que não. Ela ocupa o quê? Ela ocupa um pequeno espaço na minha sala. Aliás, ela não ocupa nem todo o espaço da minha sala. Ela também não ocupa todo o espaço da minha mesa. Percebem? Ela é uma coisa relativamente pequena, vamos dizer assim. Eu digo relativamente pequena porque para uma formiga, por exemplo, pode parecer algo grande, né? Mas para nós, humanos, vamos dizer assim, uma caixa de fósforo tem o quê? Tem um limite muito específico, né? Eu posso comparar, por exemplo, a um ventilador de parede, né? Então eu sei de imediato que a caixa em relação ao ventilador de parede é pequena. Um exemplo, né? Então, quando eu digo que algo é pequeno ou grande, eu estou dizendo que eu posso mensurar esse algo. Quer dizer, mensurar é dizer o quanto ele ocupa no espaço em relação a outra coisa. Então, uma caixa de fósforo é pequena em relação ao quê? Ela é pequena em relação a uma mesa, mas ela é grande em relação ao que? A um grão de trigo, por exemplo, né? Então, eu estou dizendo com isso que as coisas, todas as coisas, têm um certo tamanho. E o que é isso? Isso é uma limitação. E o que é uma limitação? Limitação é uma espécie de... Bom, vamos dizer que a limitação é uma espécie de rodovia de mão dupla. Tá? Isso pode não fazer sentido agora, mas talvez um pouco mais para frente faça mais sentido. A limitação é uma espécie de rodovia de mão dupla. Tá? Porque a minha caixa de fósforo ela é limitada. Isso já concordamos. Né? Ela tem uma limitação própria. Ela tem um limite que é dela. Tá? Então, vamos dizer que esse limite é o que torna a caixa de fósforo pequena em relação à mesa, por exemplo. Mas vejam, a mesa, ela também tem um limite. Esse limite não é o espaço. Mas, de algum modo, esse limite está no espaço. Percebem? Só que o problema do limite surge quando nós perguntamos o que é o limite. O limite é uma coisa? O limite tem um ser? O limite pertence a alguém? A quem pertence o limite exatamente? Eu sei que a minha caixa de fósforo tem um limite. Mas o limite pertence à caixa de fósforo sobre a mesa? Ou o limite pertence à mesa, que também tem um limite? Quando nós perguntamos, quando nós nos detemos, vamos dizer assim, quando nós nos detemos sobre o limite propriamente, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma análise do limite. Nós estamos fazendo uma análise, vamos usar outro termo, nós estamos fazendo uma análise da própria crise, percebem? Esse é o tema, basicamente o tema central aqui desse programa. Nós podemos fazer uma crítica da crise, e é exatamente isso que estamos fazendo. Nós estamos nos detendo sobre o quê? Sobre o limite. Sobre esse fenômeno que nós chamamos de limite. Nós estamos nos detendo sobre a crise, propriamente. Não mais sobre os objetos atingidos pela crise, mas nós estamos nos detendo sobre a crise, propriamente. Então, vejam, a questão agora, a questão que o Mário vai levantar, né? Eu vou citar o Mário aqui. Eu tenho aqui uma observação importante aqui do Mário. Abre aspas.
Portanto, eis que me assalta agora um problema que preciso enfrentar. Ao estabelecer pela crisis a crítica da crisis, descobri o limite. Descobri o limite. E este, que se marca na distância do que é e do que não é, desafia-me agora, porque se eu afirmo como ser, ele me pede um limite. O limite, me pede um ser. E este ser, um limite. E não terei fim nesse perguntar. Fecha aspas. Bom, então vejam, eu sei que existe um limite que separa a caixa de fósforo sobre a mesa da mesa, propriamente. Então, o Mário nos faz perguntar de quem é o limite que separa ambos objetos. Né? Melhor, o Mário pergunta se o limite, essa coisa que agora nós percebemos como limite, se isso é constitutivo da caixa de fósforo ou se é constitutivo da mesa. Ou constitutivo, digamos assim, de qualquer corpo, né? De qualquer objeto que exista. Bom, antes de responder essa pergunta, é preciso notar que o limite é algo que se coloca como um dos termos que separam. Bom, aqui eu preciso citar novamente o Mário. Né? Está na página 24 da filosofia da crise. Ele diz o seguinte, abre aspas, de per si o limite não é, pois o é deste ou daquele ser. Se examino esta mesa, vejo-a com limites nítidos, que a separam das outras coisas. Mas compreendo, ademais, que o limite desta mesa é também o de tudo quanto não é esta mesa. Assim, marca ele é o limite, né? Assim marca ele, o limite, a fronteira da mesa, o até onde ela é, e o até onde o que não é esta mesa, é não ela. Desta forma, o limite pertence a um e pertence também ao outro. Portanto, o da mesa é da mesa e também não é dela, porque é de tudo o mais que não é a mesa. Fecha aspas. Então vejam, se o limite pertence, né, à mesa, se o limite pertence a um, né, ele também pertence a outro. Por exemplo, se o limite entre uma caixa de fósforo sobre a mesa e a mesa pertence a ambos, isso significa que a mesa é delimitada por ela mesma, né? Pelo seu limite intrínseco, vamos dizer assim. Mas é também limitada por outras coisas que não são ela. Isso o Mário vai chamar de limite extrínseco, né? Mas a caixa de fósforo também, ela tem um limite intrínseco. Ela também é delimitada por ela mesma. Mas ela não é delimitada apenas por ela mesma. Ela não é delimitada apenas por um limite intrínseco. Mas ela é também delimitada por tudo que não é ela. Percebem? Então, a caixa de fósforo sobre a mesa também é delimitada pela mesa. Mas agora, vamos esquecer um pouquinho a mesa e a caixa de fósforo, né? E nos concentrar apenas no limite. E perguntar, então, se esse limite vamos perguntar o seguinte, ele é limite do que exatamente? Da caixa de fósforo ou da mesa? Bom,
pela leitura do Mário, a gente vai perceber que ele é o limite das duas coisas. Né? Então vejam, o Mário repete isso, literalmente. Né? Ele repete isso que está no Platão. Ele repete a teoria da Simploquê para explicar essa questão. Ele repete literalmente o que está lá no Sofista do Platão. Né? Ele diz o seguinte... ele diz o seguinte, abre aspas. Por isso, o limite não é apenas o não ser da outra coisa, que é outra de a que é limitada, mas é limite de uma e de outra. Desta forma, ambas participam no limite de algo que lhes é comum. Assim, portanto, o que separa as coisas é tanto de uma como de outra. E como o limite não é um ser em si, mas um ser em outro, as coisas que se limitam têm nele um ponto em que se encontram, porque ele é de uma ante a outra, da primeira ante a segunda, como da segunda ante a primeira. No limite começa o não ser de uma coisa. Mas também aí, onde começa o não ser, é o termo do ser de outra. E desta forma, o limite é do ser de uma coisa e também é o começo do seu não ser. Fecha aspas. Então vejam, a gente agora tem... Nós estamos agora fazendo uma análise da crise, certo? Bom, estamos fazendo uma crítica da crise. Isso quer dizer que nós isolamos esse fenômeno chamado limite e agora estamos analisando esse fenômeno. Mas isso não quer dizer que nós estamos falando do espaço. Não, nós já vimos que o limite ele é de outra ordem. Não? Mas vejam, por quê? Porque o espaço, nós dizíamos, nos baseando em Kant, né, que é uma das formas da percepção, é uma das formas do sentido, né, da percepção. É uma das condições da percepção, vamos dizer assim. Mas o limite não, a crise não propriamente. Então vejam, ao fazer uma análise da crise, ao fazermos, né, uma análise da crise, uma crítica do limite, vamos dizer assim, nós entramos direto na teoria do quê? Da participação do Platão. E o Mário define bem essa crise dentro dessa teoria, porque nós acabamos de ver que ele já compreende o limite não como um ente, não como um ente em si mesmo, mas como aquilo onde, aquele onde, vamos dizer assim, o onde, né? Vamos dizer assim, o onde no qual duas ou mais coisas se entrelaçam, participam entre si, percebem? Então vamos imaginar que nós pudéssemos enxergar, vamos imaginar assim, que a gente pudesse enxergar o limite como uma teia. Como uma teia não, como uma rede, vamos dizer, uma rede luminosa, uma rede de luz branca, né? Bom, é só uma imaginação, claro, mas é uma imaginação que dá mais ou menos, né, a dimensão da coisa, porque vamos imaginar que o limite seja mais ou menos como uma rede de pesca, né, que ao invés de ser de nylon é de luz, ok? De luz branca, né? E vamos imaginar que a caixa de fósforo seja um objeto de luz vermelha e a mesa seja um objeto de luz amarela. E que esses dois objetos estejam imersos na rede de luz branca, tá? Do limite. É uma imaginação meio estranha, mas dá para realizá-la, né? Então, sobre essa rede de luz branca, tem um objeto de luz vermelha e tem um objeto de luz amarela, ok? Bom, a gente sabe que a mistura entre a cor vermelha e a cor amarela vai dar no laranja, resulta o laranja, né?
Então, vamos imaginar agora que nós estamos aproximando essa caixa de fósforo de luz vermelha da mesa de luz amarela. E vamos imaginar que a rede branca seja o limite, essa rede de luz branca seja o limite entre a caixa de luz amarela e o objeto de luz, a caixa de luz vermelha e o objeto de luz amarela. E que na medida em que nós vamos aproximando esses dois objetos de luzes diferentes um do outro, essa teia, esse limite, né, essa rede de luz branca, vai ficando o quê? Laranja. Podemos imaginar isso, ok? E se afastamos essa caixa de luz vermelha da mesa de luz amarela, essa luz branca, essa rede de luz branca, essa luz laranja, ela começa como que na medida em que nós vamos separando os dois objetos, essa luz laranja vai branqueando novamente, vai ficando branca novamente, ok? Então, vai se tornando branca de novo, né? Claro, é um exercício, mas isso nos dá o quê? Nos dá mais ou menos o sentido do entrelaçamento que o Platão nos fala, percebem? Mas vejam, esse entrelaçamento, ele só se dá aonde? Nesse campo abstrato, né? Nesse campo abstrato que nós chamamos de limite, nessa rede de luz branca, né, que nós abstraímos agora, percebem? Bom, porque esse limite, o limite propriamente, ele não é uma coisa do mundo físico, né? Ele não é um ente em si, propriamente no mundo físico e temporal, percebem? Então vejam, só depois que nós fizemos esse exercício de imaginação, então nós podemos também concluir algo importante aqui. Bom, na verdade é o Mário quem conclui, né? Ele diz que o limite é um conceito dialético, né? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que o limite é um conceito dialético porque ele afirma e nega. Mas além disso, né, e mais importante ainda, o Mário diz que o limite estabelece uma diferença imediata entre as coisas. Ele estabelece uma diferença imediata entre as coisas. Claro, isso é um pouco difícil de entender, né? Exige reflexão, muita reflexão da nossa parte, né? Porque o que ele está dizendo, em resumo, é que o limite é o onde, né? Vamos dizer assim, ele é o onde uma coisa cessa, isso é a palavra do Mário. O limite é o onde uma coisa cessa de ser o que ela é. E outra coisa começa a ser o que é. Percebem? Isso é difícil de compreender. Porque o limite, ele está onde começa o não ser de uma coisa. O limite está onde começa o não ser da caixa de fósforo, por exemplo. E da mesa. Percebem? Então o Mário vai chamar isso de vai chamar o limite, né, de ponto de fusão de uma contradição. Então vejam, o que determina que a caixa de fósforo sobre a mesa seja ela mesma, né, seja uma caixa de fósforo e não outra coisa, ou que ela não esteja fundida na mesa, né, e portanto seja a própria mesa, o que determina, né, por outro lado, que a mesa seja a mesa e não a caixa de fósforo, é o que? É o limite. Percebem? Então, vejam, se é o limite, né, que permite que a caixa de fósforo seja uma coisa independente da mesa, e se é esse mesmo limite que permite que a mesa seja a mesa e não a caixa de fósforo, então isso quer dizer que não existe vazio entre as coisas. Isso quer dizer que não existe vácuo. Não existe, digamos, o nada entre as coisas, percebem? Bom, vamos dizer isso de modo bem simplório. O mundo está todo ele preenchido. Não existe um nada entre
uma coisa e outra. Não existe o nada entre coisas. Percebem? Está tudo preenchido. Isso que nós chamamos de mundo ou de realidade é algo totalmente preenchido. Intrinsecamente, vamos dizer assim. Percebem? Não existe a diástema, né? Diz o Mário. O Mário diz isso, ele cita os gregos. Não existe a diástema. Né? Bom, a gente pode dizer de modo mais simples, né? Tudo o que existe está imediatamente ao lado de tudo o que existe. E entre as coisas que existem, não existe vazio, não existe o vazio, não existe o nada, percebe? Não existe um espaço não preenchido, percebem? Então a gente tem que perguntar, mas o que existe então? Bom, eu deixo essa pergunta agora para o próximo programa, porque acho que a gente se estendeu bastante. Mas, por hora, né, eu gostaria que vocês lessem esse livro, A Filosofia da Crise, né, pelo menos aqui até a página 31, né, ou então que pensem nessa, como exercício, né, como um exercício, digamos assim, pensem nessa concepção de mundo que aparece aqui, nesse momento, né? Nesse momento da filosofia da crise, né? Que é um mundo totalmente preenchido, percebem? Ou melhor, é um mundo onde não há vazio entre as coisas, né? Um mundo onde não há vácuo em parte alguma, né? E eu queria também que vocês colocassem ao lado dessa reflexão aquela teoria do professor Olavo que diz que toda a realidade está imersa em Deus. Percebem? O professor Olavo faz um exame disso, dessa relação, quando nós discursamos sobre Deus na perspectiva da relação de um sujeito com um objeto. Né? Nós tentamos definir Deus como um sujeito tenta definir um objeto, como se houvesse uma crise, uma separação entre o sujeito e o objeto. Porque ao fazermos isso, nós já estamos delimitando Deus fora daquilo que compõe o nosso mundo. Ou seja, Deus seria então um limite. Estaria limitado por algo que não seria Deus, percebem? Então, nessa teoria, o professor Olavo diz que toda a realidade está imersa em Deus. E nós chegamos agora até esse momento em que não existe propriamente um espaço vazio. O que nós chamamos de limite entre uma coisa e outra não é exatamente um vácuo, não é um vazio, é um ponto de fusão. Então eu peço que vocês façam essa reflexão, cotejem essas duas teorias, né? E tentem, a partir desse momento, chegar um pouco mais fundo aí nessa teoria do Mário. Percebem? Bom, então, por enquanto é isso, pessoal. Eu desejo a todos boas reflexões filosóficas, né? E um abençoado final de semana. E fiquem todos com Deus. E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.